Vindo de 2 vitórias consecutivas, o Guarani chega embalado para o duelo desta sexta-feira contra o Ituano. Com expectativa de casa cheia, o Bugre busca mais um triunfo para se manter na liderança da competição. A gente está passando por um momento muito bom, né? O grupo ele tem se fortalecido a cada dia mais, né? Eu sempre quando eu venho aqui eu falo que o nosso grupo é um grupo muito bom, é um grupo trabalhador. E um grupo trabalhador está muito perto de chegar ao êxito. Mas relembrando que foram só 2 jogos, né? A gente tem mais 36 pela frente, 36 finais, porque todos os jogos para a gente está encarando como uma final, né? Porque a gente tem um objetivo muito grande, então a gente tem que, jogo a jogo, dar o nosso melhor. Até então, reserva de Maurício Kozlinski, Tony foi disputar sua primeira partida como titular do Guarani no duelo contra o Bragantino, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Apesar da derrota para o Massa Bruta, o Bugre venceu as 2 próximas partidas com Tony no gol. Mas a goleada sofrida para o São Bernardo estremeceu, pelo menos um pouco, a relação entre Tony e torcida. No entanto, as ótimas atuações nas rodadas seguintes fizeram o camisa 25 se firmar como titular na meta alviverde. O atleta ele tem que ser forte mentalmente, né? Porque a gente está exposto ao erro em todos os jogos, né? Nós não somos perfeitos. A gente trabalha o máximo para poder chegar à perfeição, mas acredito que é impossível. Então a gente tem que estar preparado todos os jogos, né? Independente da situação, a gente tem que estar com a cabeça erguida. E eu sou um cara que trabalho pra caramba, independente do que aconteça. Sei que vou falhar, sei que vou errar, mas eu tento trabalhar o bastante, o máximo possível para que não venham essas falhas acontecer. Com apenas um gol sofrido nas 2 primeiras rodadas, o Guarani só fica atrás de Vitória e Sport, que ainda não levaram nenhum gol. Sistema defensivo consolidado e que dá ainda mais esperanças ao torcedor de uma Série B positiva e sem sustos. A gente vem trabalhando forte, né? O professor Bruno Pivetti sempre bate nessa tecla que o sistema defensivo não são só o pessoal lá de trás, mas é o grupo todo, né? Os 11 que entram, os 11 titulares, os 5 que entram depois, né? A parte defensiva ela começa lá na frente. Então, quando lá na frente, se você está disposto a marcar, a correr, a dar o seu melhor, praticamente as coisas vão dar certo. Então, o sistema defensivo ele não é só lá atrás. A gente vem batendo nessa tecla, vem trabalhando e pode ter certeza que o Guarani vai vir muito forte para esse campeonato aí. Para o duelo contra o Ituano, o Pivetti vai contar com os retornos de Bruno José e Matheus Barbosa. Desfalques contra o Ceará, os 2 treinaram normalmente no Brinco de Ouro e ficam à disposição do treinador. Já o volante Wenderson, que foi substituído no segundo tempo no duelo contra o Ceará, não teve nenhuma lesão detectada e também está liberado para a próxima partida. Guarani e Ituano se enfrentam na sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Bom, vamos debater o Guarani, enfrentou o Ituano. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui, o Ituano saiu fora da Copa do Brasil, agora vai se dedicar totalmente à Série B. Vem, portanto, de 2 derrotas. Perdeu para o Tombense, 3-0, e ontem foi eliminado em Itu, perdendo para o São Paulo por 1-0 pela Copa do Brasil. Vamos lá, Vladimir, a sua expectativa, qual é o time que o Bruno Pivetti vai colocar em campo? Batista, antes eu quero só dar os parabéns ao nosso companheiro Gleger, né? Hoje é o dia do goleiro. Gleger, para mim, está entre os 150 melhores. E o Gleger saiu pulando para todo lado, menos onde estava. Bem privilegiada aí na minha lista de grandes goleiros, mas parabéns, viu, Gleger? Obrigado, Catarina. Uma vez goleiro, sempre goleiro. Olha, Batista, eu acredito muito na volta do Matheus Barbosa, né? Matheus Barbosa não pôde jogar, sofreu um incômodo muscular aí. Pouco antes da viagem para Fortaleza, sequer viajou. Acredito na volta dele, talvez no lugar do Alvarinho. Muda um pouco a esquematização do time, mas eu acredito nessa alteração. Tem também o Bruno José, é outro jogador que está disponível, né? Ou seja, tem força máxima o técnico Bruno Pivetti para manter ou mudar o time de acordo com aquilo que ele tem pensado para essa partida contra o Ituano. Mas independente da escalação, eu estou muito otimista com esse Guarani para essa partida contra o Ituano. Não vai ser fácil? Claro que não, é um campeonato muito
muito difícil, muito complicado essa Série B. Ontem eu acompanhei a partida do Ituano contra o São Paulo. O Ituano endureceu para o São Paulo, né? Talvez se tivesse sido um pouco mais corajoso, um pouco mais ousado, desde o começo da partida poderia ter resultado melhor na Copa do Brasil. Mas enfim, será um jogo complicado esse contra a equipe do Ituano, mas eu acredito muito que o Guarani possa conquistar a terceira vitória no campeonato, Batista. E para você, Gleger, nos últimos jogos, né, o Guarani não tem conseguido obter êxito diante do Ituano. A última vitória foi em 2020. Antes, eu também quero deixar o meu abraço, meu parabéns aos goleiros, a todos os goleiros, em especial para o maior goleiro de todos. Sabe quem é ou não? Quem? Meu pai, que foi a minha inspiração. Perfeito. Então, um beijo para o meu pai, que foi a minha inspiração. Parabéns a todos os goleiros. O goleiro ele é tão importante no futebol que é o único, acho que, das posições que tem o seu dia, né? Então, parabéns a todos os goleiros aí, a esses que estão acompanhando. Eu já deixei nas minhas redes sociais lá também um recado aos goleiros. E, sem dúvida nenhuma, tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu devo muito a essa profissão que escolhi, né? Então, Batista, para falar do Guarani, você vê que o Catarino traz aí algumas informações a possível retorno do Matheus Barbosa. Mas aí eu já não concordo com o Pivete. O Matheus Barbosa foi bem no jogo, no primeiro jogo. Mas ele fez um gol. Ok, mas se você analisar taticamente, e eu acho que para um jogo como esse, o jogo vai ser duríssimo. E eu só quero dizer o seguinte, o Ituano vem de uma derrota, tá? Essa do São Paulo é outro campeonato, ele vem da derrota do Tombense. E ele vai estar agora 100% focado na Série B e é um bom time e muito bem treinado pelo Gilmar Del Pozo. Então, eu não faria, eu manteria o Alvarinho, por exemplo. Eu acho que ele dá uma sustentação melhor, ele é um jogador um pouco mais leve, mais voluntarioso do que o próprio Matheus. Então, por isso, para até que eu ganhe na parte defensiva, vai enfrentar um bom time, eu deixaria o Alvarinho, até daria uma sequência para ele. Acho que ele já está merecendo uma sequência como titular. Só lembrando que o Alvarinho algumas vezes joga de lateral, já fez zagueiro, né? E assim, nunca teve uma oportunidade de sequência. E por que não agora? Ele que fez uma grande partida lá contra o Ceará e ajudou muito nessa goleada do Guarani. Então eu acho que essa é a única dúvida, até a volta do Bruno José, ganha o Guarani, o Bruno José está numa boa fase, né? Tem feito bons jogos e ele está voltando aí, provavelmente deva ser titular. Agora, Batista, na questão do jogo, o jogo vai ser duríssimo. O Ituano vem de uma eliminação, né? Vem de um mau resultado contra o Tombense, uma eliminação, e deve vir louco de vontade de recuperar aí o caminho das vitórias. Então o Guarani pode ter problema no jogo, mas pela confiança, autoestima e pelo que vem jogando o Guarani, eu acho que o Guarani é favorito para o jogo. Você disse que não concorda com o Pivete, mas como que você não concorda sendo que ele nem escalou o time ainda? Você sabe se ele vai escalar o Matheus Barbosa? Você prestou atenção no que eu falei? Possibilidade. Eu falei, se ele escalar o Matheus Barbosa, e tem a possibilidade. Então, se ele escalar o Matheus Barbosa, eu, se fosse o Pivete, não escalaria. Foi isso que eu disse. Eu não falei que ele vai escalar. Eu falei que eu, se fosse o Pivete, escalaria o Alvarinho. Daria uma sequência para ele. Acho que ele está merecendo. Você entendeu? Você estava prestando atenção? Claro, estava prestando atenção. Vamos acalmar aqui o clima, vocês não precisam brigar, né? O jogo é sexta-feira, pô. O Pivete, ele... Então, o cara nem fez o treinamento, tá pronto ainda, você já está criticando o cara. Muito pelo contrário. Eu tô elogiando o trabalho do Alvarinho, que em 2 partidas ele mostrou realmente muita solidez tática. Como disse o Catarino aqui, eu concordo. Solidez tática. E para que você consiga ajustar ainda mais, você precisa dar sequência ao time. E, uma vitória como essa aí do Ceará... Greg, mas a vitória do Avaí não foi importante? Claro que foi. Mas para mim, na minha opinião e visão, o Matheus não jogou bem, apesar de ter feito um golaço. E o Alvarinho, muito importante na vitória contra o Ceará, deu uma sustentação defensiva maior para o Guarani. Por isso, eu manteria o Alvarinho. Mas apesar dessa questão de manter o time, até para dar um entrosamento maior, o ritmo maior, o Bruno Pivete ele tem como
como estratégia também analisar o adversário, né? Ele pensa o time também, logicamente, baseado naquilo que o adversário pode apresentar. Por isso, ele montou o time de uma forma contra o Avaí e de outra forma com o Ceará, apesar também das contusões, dos problemas, dos desfalques. Então, ele vai levar em conta também, analisou com certeza o Ituano contra o Tombense, analisou o Ituano no jogo de ontem, vai montar o time de acordo com aquilo que o Ituano pode apresentar também. Então, talvez, baseado dessa premissa, pode ser que tenhamos novidades na equipe. Mas eu tô com o Gleger, né? O time do Guarani está muito bem, está jogando muito bem. Claro que cada partida é um desafio diferente, mas eu estou muito confiante nessa partida do Guarani contra o Ituano. Só se o Bruno Pivetti fizer diferente, mas todo treinador, quando o jogador sai por contusão ou cartão, ele volta ao time como titular. Eu acho que é um Pode critério... ser que na partida subsequente ele vai perder a posição, mas no jogo imediatamente aquele que ele esteve ausente por contusão ou cartão, aí ele volta e vai ser titular. Então, mas se voltar o Bruno José, ele vai tirar o Regis? Não, ele não vai tirar o Regis, claro, né? O Regis é a estrela da companhia, né? Mas teoricamente vai tirar o Isaac. Teoricamente vai tirar o Isaac. Você acha que ele vai tirar o Isaac? Ou ele tira o Isaac ou ele tira o Bruninho. Então ele vai tirar o Bruninho. O Isaac eu acho que ele não tira, não. Agora, o Isaac era banco, hein? Esse critério... Ô, Batista, então, mas é justamente isso que eu ia dizer. O Isaac era banco, né? O Regis não jogou o primeiro jogo. E agora é o seguinte, ó, esse critério que você falou aí, muitos treinadores usam, mas o Pivetti, ele chegou agora, né, gente? Ele está ajustando o time ainda. Dá para cravar um time titular do Pivetti? Claro que não. Tanto que o Catarino disse aí, ó, ele está fazendo alguns ajustes, muito se pensa, não, ele vai escalar o time de acordo com o que ele vai enfrentar. Gente, peraí, tem peças que não dá para você. Por exemplo, eu vou enfrentar um time que marca, que tem 2 volantes de marcação e não vai deixar o Regis andar. Eu vou tirar o Regis do time, então vou entrar com velocidade pelo lado. Não é assim que funciona. Ele precisa ter um time titular e, claro, as alternativas e as estratégias, aí sim em cima do que ele vai enfrentar. Mas não dá para ficar trocando o time toda hora. Vai enfrentar o Ituano agora. O Ituano é um bom time, olha, tem bons homens pelo lado, né? Então eu vou tirar o Bruno Mendes e vou colocar mais um homem aqui para fechar o meio de campo para tentar neutralizar a jogada. Não é assim que funciona. Ele tem que ter o time titular, né? Com o Regis, com o Isaac, que eu acho que não vai... O Isaac entrou no jogo com o Avaí, jogou muito. Eu ainda disse aqui, eu falei, ele tem que manter o Isaac no time titular. Fui questionado, inclusive, para esse cidadão aí, para esse senhor que vocês estão vendo. Mas vai tirar quem do time? Ele vai colocar o Isaac para jogar. Não, mas o Isaac entrou e jogou muito. Não, mas o Isaac só jogou porque os outros 2 não puderam jogar, o Gleger. Mas ele jogou mal? Não disse isso. Eu disse que não foi porque o Pivetti, nesse momento, achou que o Isaac deveria ser titular. O Isaac entrou exatamente porque não tinha nem Matheus Barbosa e também não tinha o Bruno José. Então não foi essa questão de que o Isaac foi bem contra o Avaí, agora vai ser titular. Ele não seria titular se os 2 jogadores pudessem ter atuado. Então você escreve aí, com a volta do Bruno José, ele vai tirar o Bruninho. Bom, é o seguinte, Catarino, fala só sobre os ingressos, né? Porque amanhã os ingressos começam a ser vendidos nas bilheterias. Exato, 9 horas da manhã desta quinta-feira, os ingressos começam a ser vendidos, R$ 60,00 o ingresso inteiro, R$ 30,00 a meia entrada. As vendas acontecem amanhã, das 9 da manhã às 18 horas e na sexta-feira, das 9 da manhã até o momento da partida. Lembrando que a venda já acontece de forma online pela internet, mas lá não tem a venda da meia entrada. Meia entrada apenas na bilheteria do Brinco e torcida visitante também apenas na bilheteria do Brinco na sexta-feira. A expectativa é para um grande público na sexta, Batista. O tobogã vai estar aberto. A expectativa da diretoria de casa cheia para prestigiar o Bugre na sexta. E lá na Rádio Bandeirantes, né, a gente tem um serviço de interatividade, bugrinos reclamando do preço do ingresso. Muito salgado. Tem um caminho para baratear isso aí, É só você ser sócio torcedor. Aí fica muito mais barato e ainda ajuda o clube, né? Então procure o Guarani para ser sócio torcedor, porque você vai assistir os jogos com valores muito menores. Mas 60 manga é pesado mesmo, hein? Então seja sócio torcedor, ué. Sim, é verdade, você tem toda a razão. Porque eu falava pra você, 2 jogos na semana é 120 Cruzeiro, não é barato, não. E os benefícios do sócio torcedor não são apenas o ingresso mais barato. Não é só o jogo. Tem vantagens, tem benefícios para quem é sócio torcedor do Guarani.
A ideia do Batista é muito boa para você, torcedor bugrino, seja sócio torcedor. Com certeza, você ajuda o Guarani e também tem benefícios aí ao longo do campeonato. É um negócio impressionante. Pô, o Criciúma, que veio aqui para jogar contra a Ponte, tem 17 mil sócios torcedores. Isso aí é bom demais, Batista. Olha o tamanho da cidade de Criciúma e o tamanho da cidade de Campinas, e ainda tem um entorno, a região metropolitana.